agradecer a Deus e a comissão por este momento, por este fórum. Uma alegria para mim especial, particular, poder estar agora, nesse momento, com a minha família, não é, do Carmelo, e poder reviver, encontrar, sobretudo a velha guarda, que tanta gente nova que já não conheço, não é? Mas tem toda uma turma do início da ordem secular, além, claro, os frades, as monjas. Então, uma alegria estar aqui nesse momento de Carmelo. E quando eu vou a algum mosteiro, enfim, algumas monjas perguntam assim: como é um carmelita ser bispo? Como é que funciona na sua alma, no seu coração, esse lado carmelita? Porque aquela rotina do dia a dia de um carmelita, obviamente, muda. Agora o ritmo é outro, as preocupações são outras. E eu fui refletindo, então, e para mim a resposta é assim: por dentro sou carmelita e por fora sou bispo. Quer dizer, a alma, a formação, nossa alma não tem como não deixar de ser carmelita. E depois também, claro, como bispo, esta missão da igreja. Bom, o tema que me pediu tentar falar alguma coisa, claro que não vai ter novidade, sobre a grandeza da pequenez. Inclusive o tema é interessante. A grandeza da pequenez, sua vocação contemplativa, missionária e doutora. Veja, a grandeza da pequenez. Primeiro parece uma contradição, não é? De palavras. Grandeza e o oposto, pequenez. Pode haver uma grandeza na pequenez? Essas coisas não se excluem. Do ponto de vista humano, sim, ou é grande, a pessoa na sua grandiosidade, ou a pequenez. Do ponto de vista espiritual, Santa Teresinha, e aí a doutora, nos ensina exatamente o contrário. Como introdução de tudo que eu vou falar, vejam, às vezes nos sermões, a gente fala Santa Teresinha, a gente fala assim que Santa Teresinha nos ensina a ser pequenos, como se fosse um método, um modo para nos tornarmos pequenos, se fazer pequeno. Mas, olhando bem, não precisa ensinar a ser pequeno, porque nós já somos pequenos. Então não se trata de se tornar pequeno. Você já é pequeno, eu já sou, nós somos, não é, pequenos. Então, o segredo, o que ensina então Santa Teresinha, que viveu também esta pequenez, não é? E vamos ver durante aqui esse texto a dificuldade que nós temos com a pequenez, né? Na realidade vai ser isso. Não aceitamos a pequenez. E eu começo então, já com um texto da literatura, de Georges Bernanos, no Diário de Cura de Aldeia. Ele escreve assim, lá o cura, né, o padre, dizendo: eu me dizia assim, que os homens são consumidos pelo tédio. Naturalmente, temos que refletir um pouco para perceber isto. Não é coisa que se veja de imediato. É uma espécie de poeira, tédio. Vamos para cá e para lá sem vê-la, a aspiramos, a comemos, a bebemos, e ela é tão fina que nem sequer range nossos dentes. Mas basta pararmos um momento, ela se assenta como um manto sobre nosso rosto e nossas mãos. Temos de sacudir constantemente longe de nós essa chuva de cinzas. É por isso que as pessoas são tão agitadas. Isso aqui é Bernanos. O tédio, como uma poeira. E o tédio. Então, tédio, aqui vem junto com pequenez. É a reação de hoje, e o problema da pequenez para o nosso mundo hoje é um problema muito grande, porque a cultura atual, o momento atual, é contra a pequenez, rejeita a pequenez. Para o mundo atual, a cultura nossa moderna, a pequenez é um mal. E vem Santa Teresinha, nossa espiritualidade, já Jesus, não é? Os pequenos, quem se faz pequeno, já quem reconhece sua pequenez. Mas hoje se prega o grande.
o mais eficaz, o mais competente, o vencedor. O mundo hoje tem lugar para o vencedor, o competente. E aí o Papa Francisco tem nos ajudado a refletir, a igreja precisa mudar, porque às vezes dentro da igreja vai entrando essa poeira aqui também, não é? De ser grande, de ser mais, e quem sabe, aí agora aplicando para nós também, no Carmelo, ordem secular, não é? Queremos destacar, ser especial, e assumir e aceitar a pequenez não é fácil. Daí esta missão de Santa Teresinha, como doutora, nos ensinar realmente como conviver com a pequenez. Um outro autor, não católico, escreveu um livro chamado Filosofia do Tédio. Então, a pequenez, a pessoa fica entediada. Minha vida está muito pequena, muito sem graça. Né? Alguém dizia que o ser humano, do ponto de vista humano, sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Claro que para nós temos fé, nós não somos somente eu e as circunstâncias. A Deus, né, além das minhas circunstâncias, aí eu viro uma circunstância, eu que estou mergulhado nesse mistério. Seja como for, eu e as minhas circunstâncias. E essas circunstâncias, o que me rodeia, a minha vida que me rodeia, meu dia a dia, é tudo muito pequeno. A rotina é muito sem graça. Esse dia a dia de um ser humano, ele é muito pequeno, muito sem graça. E aí o tédio. Este autor, Filosofia do Tédio, dizia assim, ele é da Noruega, da Universidade de Bergen. O tédio moderno é uma forma de arrogância. A vida é chata, porque nós seríamos maiores que a sua suposta trivialidade insossa. Tendemos a desprezar o cenário onde nos toca viver, como se ele fosse demasiado banal para as nossas façanhas. Depois veremos um exemplo, Santa Teresinha, exatamente disso. E que o autor aqui está falando é o seguinte, justamente o cenário da minha vida, o redor, o dia a dia da minha vida, muito sem graça. Muito michuruca, muito pequeno, muito sem graça. E aí as reações. Alguns, diante dessa, rejeita a pequenez. Uma forma de rejeitar a pequenez é querer ser grande, é querer crescer. E aí Santa Teresinha é mestra, lembra quando ela diz, não é? Que eu não quero crescer. Porque a tentação, então Santa Teresinha, não é, se fez pequena. Como todos nós e todo ser humano, ela era pequena. A diferença é que quando ela percebeu essa pequenez, entrou em crise, como todos nós, é como conviver com a pequenez, o que fazer com a minha pequenez. E a pequenez em volta de mim, a pequenez ao meu redor, a pequenez das pessoas, e coloca a pequenez, não é? Alguns chegam a mesquinhez, pessoas mesquinhas, uma pequenez de alma, uma pequenez de valor, alma aqui no mau sentido, né? Uma pequenez de valores, uma pequenez de educação, inclusive, pequenez intelectual, toda uma pequenez foi má formada, má educada. E aí como vemos nosso mundo hoje, esta pequenez no trânsito, na vida profissional, até dentro da igreja, vamos percebendo pequenez, e o Papa Francisco está lá às voltas agora também, com coisas muito pequenas ou baixas, é sinônimo aqui de pequenez, não é? Algumas coisas realmente baixas. Esse é o cenário que me toca viver, e aí o ser humano ele se recusa, não é? Ele não aceita a pequenez, com a grandeza, para fugir dela, ser grande. E aí para ser grande precisa de dinheiro, daí o dinheiro hoje é tão importante, sempre foi, porque dá a sensação de grandeza. O dinheiro me coloca num patamar diferente, me faz frequentar ambientes diferentes, comprar coisas que me tira da diferença dos outros, não sou mais igual aos outros. Aqui é o problema da pequenez. Pequenos somos iguais, crescendo eu já não sou como os outros, eu já me destaco, eu quero ser especial. Então aqui está,
todo desejo de ser especial, desejo de se destacar, inclusive na vida espiritual, inclusive na fé. Daí São João da Cruz, né? Quando ele fala que na montanha dos caminhos, lá que ele escreveu, um dos caminhos que vão dar em nada, além os bens materiais vão dar em nada, mas ele escreveu do outro lado, bens espirituais que também vão dar em nada. Só o nada leva para o tudo. Portanto, esses bens aparentemente, obviamente espirituais, para me destacar, para eu não ser igual. E aí, cuidado, ordem secular, nós carmelitas, não é? E carmelita tem fama boa, graças a Deus, não é? Então as pessoas falam, você é carmelita, ordem secular, todo mundo já, não é? Você, e quem é religiosa, a monja então, não é? Frade, bispo carmelita, já te olham, quer dizer, como se você tivesse, e tem algo, mas cuidado com esse algo a mais que nós temos, sim, não é? Porque pode resvalar para esse desejo de grandeza, eu sou diferente, eu sou especial. E aí olha a armadilha. Uma vez que eu sou especial, eu exijo um tratamento especial. Se eu sou especial, eu exijo um tratamento correspondente. Então, eu quero que as pessoas e o meu redor me trate segundo a minha pretensa grandeza. E aí, quando não recebe, aí como um deus do Olimpo, aquele deus grego, sabe, lembra na mitologia? Quando aqueles deusinhos eram contrariados, eles disparavam raios e trovões sobre a humanidade. Literalmente raios, destruíam, não é? Assim, certas pessoas, por isso, quando elas são contrariadas, ou a vida, ou as circunstâncias, as pessoas, não corresponde àquela grandeza, aí elas disparam literalmente raios e trovões sobre todos, né? Tentando manter a sua espécie de auto-idolatria. Então, a grandeza, pelo dinheiro, pelo cargo, a posição, o carreirismo, enfim. Três coisas, pelo menos, dão esse poder, essa sensação de remédio contra a pequenez e sensação de grandeza. Dinheiro, poder e prazer. O dinheiro, obviamente. O poder me destaca, não sou como os outros. E também o prazer aqui, ele tira do dia a dia, da rotina, dessa pequenez, o prazer, o momento diferente, não é? Uma vida, daí ela é tão atraente. E os nossos votos, as promessas, não é? Vêm atacar justamente isso aí. Dinheiro, poder e prazer, com castidade, pobreza e obediência. Aí mata pela raiz o problema. Por isso é uma luta, e não é tão fácil, entre o nosso eu, nosso desejo de grandeza, e a nossa real pequenez, nossa realidade pequena. Diante da vida, devemos sempre fazer essa autoanálise, como estamos conduzindo. Alguns acham que levam uma vida inútil. Outros pensam que ainda vão conseguir alguma coisa grandiosa, não é? A vida é chata, ruim, mas eu ainda, não é? Então ela vai vivendo de um sonho, alimentando um sonho. Estou religiosa, eu ainda vou ser madre. Né? Outra, eu vou ser a geral da ordem. Né? Nós aqui, o prior, o provincial, vou ser geral. E, enfim, bispo vai ser cardeal, vai ser sei lá o quê. Cada um, às vezes fica sonhando. Você não é sonhando, ainda vai ser rico, ainda vai ganhar na loteria. Ou pelo menos, se não você vai ser grandioso, seu filho vai. Aí para os casados, né? Talvez essa grandiosidade você não vai conseguir, mas seu filho, meu filho vai ser grande, vai ser especial. E vai passando essa neurose também para os filhos, não é? Outros já desistiram de tudo, então eles ligaram o piloto automático. E levam a vida anestesiados. Estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? Ligou o piloto automático,
já desistiu de grandeza, a pequenez obviamente não aceita a pequenez, a grandeza não vai conseguir mesmo, então já desistir ou cai na depressão, obviamente, ou outros tipos de... Eu achei tão bonito, lá em Vitória, Dom Geraldo Lírio, que é bispo de Mariana, ele fez 50 anos de padre, ele foi celebrar lá, que ele é de lá, e nos agradecimentos dele, na fala dele, ele falou uma coisa tão bonita. Eu nasci para ser padre, diz Dom Geraldo Lírio. Parece uma frase óbvia. Mas depois de 50 anos, não é? Depois de uma vida, 50 anos de padre, e já aposentou como bispo, 76, acho que ele tem agora, como arcebispo de Mariana. Depois de uma vida, você ter a sensação e poder dizer, eu nasci para isso, é uma coisa linda e é bonito e não é fácil, não é? Quanta gente olha para trás e aí tem a sensação contrária, né? Diz assim, a nossa vida, de fato, poderia ter sido outra coisa. A minha vida, toda a vida de cada um de nós, a minha, de vocês, poderia ter sido outra coisa. Mas não foi. E desse modo, constatamos que a vida realmente é um mistério. E o mistério a Deus pertence. Nunca sabemos, nesse mundo, exatamente porque nossa vida correu sobre esses trilhos e não outros. Poderia sua vida ter sido totalmente outra? Teoricamente, sim. Mas correu por esse trilho. Aqui é um mistério de Deus, da ação, da vocação e das nossas decisões. Obviamente, as nossas decisões, certas ou erradas, têm grande peso no resultado final da nossa existência. Porém, muitos outros ingredientes, novos e imprevistos, alteram a rota e a coloração da nossa vida. As circunstâncias da vida que nós não temos como controlar. E aqui tem muitos resultados de vida. Alguns morrem no começo ou no meio do caminho. São as mortes prematuras, crianças, aborto, jovens que morrem, inclusive assassinados, no Brasil, negros, pobres, sobretudo. Quantos assassinatos? Algumas pessoas são tão desligadas e alienadas, sobretudo os que vivem e morrem na pobreza extrema, que passam a vida sem ter noção de quem elas são. Aquilo que dizia o poeta, ele não viveu, passou pela vida. Outros, por mil razões, são verdadeiras metamorfoses ambulantes. Várias personagens alternando-se, procurando-se ao longo da vida, né? Sempre saltando de uma vida, literalmente de uma vida para outra, até achar qual é a vida, não é? Não aceita a pequenez. Muitos, infelizmente, chegam ao final da vida com a sensação de final infeliz. Que nenhum de nós aqui, caros irmãos e irmãs, temos a desgraça de chegar no final da nossa vida e dizer, final infeliz. Não, que seja final feliz. Feliz com aspas, não é? Faça essa digressão, cuidado com a palavra felicidade. Ela é muito enganadora. Felicidade, há duas felicidades, a do céu e a da terra. A felicidade do céu, plena, total, perfeita, é a felicidade, como a Escritura nos coloca. A felicidade da terra é da terra. Sendo da terra, uma felicidade com aspas, limitada. É uma felicidade incompleta, imperfeita, porque nós somos cidadãos dos céus. Para lá caminhamos, é a plenitude da vida, aqui somente este caminho. Portanto, cuidado, e nós carmelitas sabemos muito bem como lidar com a palavra felicidade, porque nós carmelitas sabemos muito bem lidar com a palavra sofrimento. Porque aí no mundo, felicidade é ausência de sofrimento. E nós no Carmelo sabemos muito bem como a felicidade
e sofrimento não se excluem. Por isso Santa Teresinha vai dizer que um dia de carmelita sem sofrimento é um dia perdido. Nós carmelitas somos especialistas em sofrimento. Especialista, noite escura é com a gente mesmo, né? Sofrimento para carmelita não é problema, não deveria ser pelo menos. Claro que a nossa parte humana, não é? O tempo está aí presente, mas na realidade nós sabemos o que significa. O problema de fundo é sempre o orgulho e a solução é a humildade. Hoje as pessoas não querem negar-se a si mesmas, como pede Jesus. Pelo contrário, há uma busca neurótica de autoafirmação, gerando infelicidade em si, o egoísmo sempre gera infelicidade, e ao redor de si. O amor nutre-se de sacrifícios, dizia Santa Teresinha. O amor nutre-se de sacrifício, não nutrir ele murcha e morre. Sacrifícios, que implica, portanto, renúncia, sofrimento, contra a luta contra o próprio eu. Segundo São João da Cruz, a pessoa que ama vive mais no amado do que em si mesma. No amor, a felicidade dos outros é mais importante do que a minha. As dores do outro são mais importantes do que a minha. Funciona assim. Esse vai ser um dos antídotos contra esse tédio e a revolta contra a pequenez e aceitá-la. A dor do outro, a pequenez do outro é mais importante do que a minha. Mas vejam, a pergunta não é qual é a dor maior ou mais profunda, a minha ou a do outro. Essa pergunta não interessa. A pergunta que interessa é a seguinte: qual é a dor mais importante? E a dor mais importante será sempre a do outro. E nosso mundo é exatamente o contrário. É que precisamos hoje tanta evangelização, levar a espiritualidade do Carmelo, porque é exatamente o contrário. O ser humano e as novas gerações, seus filhos e netos, vocês veem isso na sua casa, cada vez mais egoístas e egocêntricos e individualistas. Eu primeiro, depois o resto. E vem essa espiritualidade de felicidade que vai gerar alegria quando o outro é mais importante, portanto a dor do outro ela é mais importante do que a minha. Isso é difícil, porque espontaneamente, naturalmente, queremos cuidar primeiro de nós, primeiro, né? E pelo contrário, ainda queremos que o outro venha me ajudar. Não só a dor do outro, a minha é importante, mas ainda exijo do outro que ele venha aliviar a minha dor. Queremos responsabilizar do outro e cobrar do outro que me ajude. Espera aí, né? Enquanto a proposta de Jesus e toda a espiritualidade nossa que aplica isso, é exatamente o contrário. Não é fácil esse morrer para si. Daí São João da Cruz, não é? Esse esvaziamento de si, a renúncia que São João da Cruz coloca, tão radical do eu, não é? Para que o outro, e aí paradoxalmente, quando isso começa a acontecer, e haja noite escura, para isso acontecer, bota noite escura. Haja noite escura, haja sofrimento para essa transformação, como dizia Santa Madre, né? O bicho, o verme, vai se encasular, morrer para sair. A nova borboleta, lá na bonita, essa transformação vai se dar, haja noite escura, haja sofrimento, haja derretimento do nosso eu, derretimento dos nossos sonhos, derretimento até da nossa espiritualidade, entre aspas, aquela sua fé que você alimentou, criou mais da sua cabeça, aquele relacionamento com Deus, aquela espiritualidade, não é muito da sua cabeça, do seu eu, do seu gosto. A noite escura vai derreter tudo aquilo, vai queimar todo aquele esse forno. Haja, e isso é terrível, e todos nós passamos ao longo da vida, dessas crises, aqui a palavra. Noite escura, a tradução moderna, atual, da noite escura é a palavra crise. Mas não vou entrar nesse tema, senão esse ponto não vai dar tempo. Porque exatamente, pegue São João da Cruz,
é que quando a gente fala assim, fulano está passando uma noite escura, nós falamos, ó, que bonito, não é? Ele está passando uma provação espiritual. Ele está, ó, que coisa linda. Quando você fala, fulano está em crise, todo mundo torce o nariz, não é? Que feio. E é exatamente a mesma coisa. A palavra, pode ver, crise, que aliás a palavra crise do grego quer dizer discernir, né? Daí veio crítica, critério. Crise em grego é discernir, ver, e aí fazer essa decisão, tomar decisões na vida, um discernimento, esta crise. Então a dor do outro mais importante do que a minha dor. E olha que difícil. E quando a minha dor é maior do que a do outro, e aí ainda do outro é mais importante do que a minha, mas se a minha é maior, é assim mesmo que funciona. É exatamente assim que funciona. E o que eu faço com a minha dor? Engula. E quem cuida da minha dor? Deus cuida da minha dor. E aí o lance, Santa Teresinha, todos nós, caros irmãos e irmãs, ou temos fé ou não temos. Confio nele. Aí Santa Teresinha, me lanço nos braços do Pai. Ele me carrega. Não quero crescer, ficar pequeno, isso não interessa, isso é o que é. É o que é, eu sou o que sou. Não adianta querer mudar, mas não vou desanimar, deprimir. O que eu faço? Me lanço nos braços do Pai e Ele me carrega. Quem perder a sua vida vai ganhá-la. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Afirmou Jesus. A vida de fé pressupõe um certo esquecimento de si mesmo. Certo não, bastante. Esquecimento de si mesmo. Uma dose sadia de autodesvalorização. Uma dose sadia. Existem doses doentias também de autodesvalorização. Mas irmãos e irmãs, não se preocupe. Se você não se autodesvalorizar das suas grandezas e fantasias, preocupa não, que Deus dá um jeito. Nós sabemos, né? Ele pega e nos coloca no lugar, não é? Para o crescimento. Quem ama, corrige, educa, Ele nos educa como Pai, com amor. Diante de Deus, somos de fato muito pequenos, mas acolhidos e infinitamente amados por Ele. Os santos resolveram muito bem essa questão da pequenez, porque eles se comparavam com Deus. E hoje, nosso mundo com falta de fé, não se comparando com Deus, nós nos comparamos com quem? Entre nós. E quando o ser humano se compara com Deus de fato, qual é o resultado? Eu, diante de Deus, sou nada. E aí é tão bonito ver todos esses santos do Carmelo e outros fora do Carmelo, todos eles falam assim, com uma serenidade, eu sou um nada. E eles falam isso com uma serenidade. Não é que estão com depressão, não é que estão revoltados, não é aí, eu não valho nada, eu não presto, não é assim. Eles falam isso com uma verdade, uma tranquilidade, e expressões estranhas, né, para nós hoje, a gente lê, eu sou um verme, mas se colocam, aí eu lembro quando era jovem, lendo Santa Madre, não é? E Santa Madre Teresa, eu sou uma pecadora, eu sou a maior das pecadoras e tal. E eu falei, meu Deus, será que Santa Madre aprontou alguma coisa que a gente não sabe, não é? E aquilo eu falava, mentir, ela não está mentindo, que Santa Madre não é mentir. E ela fala, né, que ela é uma pecadora, mas que será que aconteceu? Enfim, mas depois foi compreender. Não é? Quer dizer, diante de Deus, diante da grandeza, realmente essa percepção da pequenez.
Eu sou nada. E eles expressavam essa pequenez, bem pequenada, um verme, um pecador, não é? Mas ficavam tranquilos, porque era diante das pessoas. Não era o olhar, o julgar com o outro, porque aí, não tendo Deus, me comparo com as pessoas. Aí o problema está feito, que é o nosso também do mundo atual. Quem é mais, quem é menos, eu quero ser mais, e a inveja, não é? Quando o outro então é mais, eu tenho inveja, e aí eu quero derrubar o outro, diminuir o outro, e aí a crítica, a fofoca, toda essa falta de amor, né? Se reconhecemos somos nada, e aí o outro também no seu nada, né? E as qualidades que Deus deu para cada um, vamos viver com mais tranquilidade. Nós somos assim. A sequência de Pentecostes tem na sequência do Pentecostes, o Espírito Santo diz: sem a sua presença, sem a sua luz, não há nada em nós. O Espírito Santo, sem a sua presença, sem a sua luz, não há nada em nós. Sem ele não há nada. Em São João da Cruz, né? Lembra tão radical? Sem a presença de Deus, o ser humano desapareceria. Não só não é nada, ele desaparece. É ele que nos mantém, nele nós somos e nos movemos, dirá São Paulo. Essa percepção da nossa pequenez, aí entra a humildade. Vem agora a palavra humildade, que é o reconhecimento e aceitação dessa pequenez. A não aceitação gera desejo de grandeza ou se deprimir. São só 3 opções diante da nossa realidade humana. Ou você foge por uma grandeza fictícia, ilusória, e vai se dar mal lá na frente, logo, não vai demorar muito. Ou você se deprime num tédio, não aceita, no seu orgulho, a pequenez, e se afunda. Ou a terceira solução, que é de Santa Teresinha, por isso é doutora, nos ensina, e missionária, o caminho, como viver e para esse nosso mundo, que é aceitar, primeiro aceitar a pequenez. Este aceitar a realidade minha, dos outros, essa pequenez ao redor de mim também. Santa Madre vai chamar de humildade, não é? Como nas moradas, sextas moradas, ela, todos nós conhecemos, eu vou repetir aqui, ela escreve: uma vez, estava eu considerando por que razão Nosso Senhor é tão amigo desta virtude da humildade. E logo se me pôs diante, a meu parecer, sem eu considerar nisso, mas de repente, isto: é porque Deus é a suma verdade, e a humildade é andar na verdade. E é muito grande verdade não termos coisa boa de nós mesmos, senão a miséria e sermos nada. Santa Madre. Né? Estarmos na verdade, ser verdadeiro. E segundo Santa Madre, o que é a verdade mesmo? A verdade verdadeira, dizendo claramente, diz ela, a grande verdade é não termos coisa boa de nós mesmos, senão a miséria e sermos nada. Hoje, para o ouvido de certos psicólogos, hoje em dia, isso daria, não é, arrepio, e a autoestima, não é? A baixa autoestima, temos que levantar a autoestima, e aí vem com essas enganações humanas, não é? Enganando a pessoa, vamos levantar a sua autoestima. Repita 1 milhão de vezes: eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso, que o seu cérebro vai, e você vai sentir maravilhoso e vai sair ótimo, não é? Até você chegar lá na frente, e aí acontece alguma coisa, te joga lá para baixo, pronto, lá se foi a sua. Não é assim que funciona, não é a custa de sentimentos, emoções, porque de fato nós somos a verdade. Não temos nada, coisa boa de nós mesmos, senão miséria, isso somente sem Ele. O problema é que hoje o nosso mundo é ateu, é agnóstico. Então o que é o ser humano? Nem sabe o que é. Para nós sabemos.
O ser humano tem uma origem, imagem e semelhança de Deus, criado com uma missão, voltamos para Deus. Então tem todo um começo, meio e fim, aí é diferente. Sou nada, mas se nada está dentro dessa grandeza de Deus, e aí fica tudo bom, e aí a grandeza da pequenez. Né? E aí se torna grande, Ele, a grandeza que me acolhe, eu estou imerso nessa grandeza de Deus, Ele. E aí a minha pequenez, dane-se minha pequenez, que ela está aí mergulhada na grandeza, é Ele que faz, é Ele que conduz. Aí quando dá certo, glória a Deus, é a grandeza humana. Por isso os santos e as coisas grandes não vão ficar orgulhosos, é Ele. Quando dá tudo errado, fracassou, aquela desgraceira toda, glória a Deus, é grande do mesmo jeito, porque é Ele que conduz. É Ele. Então o ser humano se desarma, se entrega. Aí o abandono, por isso que vem junto com a palavra abandono de Santa Teresinha. Eu me abandono, eu me entrego. É Ele que conduz. E aí vai que vai. Aí Papa Francisco, perfeito, né? Vai que vai. Vamos, não adianta querer certinho, calcular, querer tudo. Inclusive a vida espiritual, calma, não é assim. A vida não temos o controle, é Ele que tem o controle. Inclusive, dos enganos da vida espiritual, quando a gente é jovem, noviço, não é? E quem entra na ordem secular, no começo, é assim, eu vou ser santo, eu vou ser perfeito, muito eu aí, não é? Eu. E a gente pode ver, Deus está onde? Deus, nessa ocasião, que São João da Cruz chama de principiantes, né? Deus, para mim, é uma espécie de super secretário executivo. Eu vou fazendo, decidindo, bons desejos, bons planos, e Deus, Ele vem, executa. Quando eu não consigo, aí entra o secretário, né? Ele resolve. Claro que isso não vai dar certo, chega um ponto da vida que você se perde todo, você toma os pés pelas mãos, a casa cai, sempre a casa cai, é a noite escura, não é? Quando a casa cai, meu mundo ruiu, não é? É a noite escura. E aí, por isso a pessoa fica silenciosa, fica calada. Antes ela sabia, ela ensinava, agora ela fica humilde, não é? Humilde, ó a palavrinha. Vai ficando verdadeira, ela quer ouvir, ela não sabe para onde vai, antes ela ia, agora. E aí os papéis, os lugares vão se invertendo. Ele vai, Senhor, vai o Senhor na frente, tá? Né? A gente passa, Deus vai, e eu vou atrás. E aí as coisas começam realmente a caminhar. Todos nós vamos vendo isso mais ou menos, né? Essa é a beleza da noite escura. Não é fácil, não. Essa passagem é muito dolorosa. Mas depois que passa, Ele na frente, e aí Ele conduz, e aconteça o que acontecer. Senhor, né? Aconteça o que acontecer. Eu confio. Aí a confiança, o abandono, e Ele sabe, e lá na eternidade, né, teremos na presença dos santos, Maria Santíssima, tudo aquilo que nós esperamos. E continua Santa Madre, e quem isto não entende, anda em mentira. Quem não entende que somos misérias, nada, nós e o outro também. Então, compreender a pequenez do outro, acolher, não se espantar. Por isso o amor de Santa Teresinha, não é? A caridade perfeita, não se espantar com defeito. E fica alegre com as pequenas virtudes ou grandes, não é? Não está se comparando, não interessa. Se é bom, se é mal, se está esse julgamento, não interessa. Não é? Não é isso. E quem, portanto, não reconhece sua miséria, nada, quem isto não entende, anda em mentira. Quem melhor o entende, mais agrada a suma verdade, porque anda nela. Praz a Deus, irmãs, nos faça mercê de não sairmos nunca deste próprio conhecimento. Amém. Isso está nas Sextas Moradas, capítulo 10º, parágrafo 7º. Essa diferença, nessa pequenez, não é? O importante,
quando Santa Teresinha, agora a diferença de almas, diferença de pessoas. A gente pode dizer, mas tem gente que é um pouco mais, com mais qualidades, outro menos, é verdade. As vidas não são iguais, né? Na nossa pequenez, cada um é pequeno de um jeito, né? E as diferenças. E aí Santa Teresinha entendeu a questão do dedal, né? Tem gente que é um copo grande, outro é um copo médio, outro é um dedalzinho, tem qualidades, tem menos, mas não interessa o tamanho aqui como do recipiente, interessa dizer ela estar cheio. Um copo grande pela metade, está pela metade, e um dedalzinho, um copinho pequeno cheio, ele está pleno, né? Então, o ser humano, o que vai ter é a plenitude da alma, a presença do Senhor, o amor de Deus, é que ele vai dar essa sensação, não o tamanho externo do copo, de cargo, de lugar, de pessoas, né, esta fantasia. Et illesum diz assim, a grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que traz no coração. A grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem do papel que nela desempenha, nem do seu êxito social. Tudo isso pode ser retirado de um dia para outro. Tudo isso pode desaparecer num nada de tempo. A grandeza do homem está naquilo que lhe resta precisamente quando tudo o que lhe dava algum brilho exterior se apaga. Quando perde tudo, e o que lhe resta? Os seus recursos interiores e nada mais. Quando chegar a velhice, não é? Essa pobreza, não é? Que pobreza humana, não é? Claro, sabedoria, mas pode chegar um dia, eu, Frei Rubens, que não vou conseguir colocar comida na minha boca, e alguém vai pôr comida na minha boca. Pode ser, né? Chegar. E o que sobra, o que resta, caros irmãos e irmãs, não é fácil, né? E a grande pequenez, a grande humilhação que é a morte, né? Se não temos fé, se não alimentamos a nossa espiritualidade, e como o nosso mundo hoje sofre por falta de espiritualidade, que sofrimento! Todos nós sabemos, né? E é palpável como o ser humano está sofrendo, né? Com razão, sem razão, por não saber. Em todas as situações, os jovens, suicídio de jovem, aumento de suicídio. É que não é divulgado, é uma coisa terrível. Jovem, né? E um sofrimento. Depois pessoas envelhecendo hoje é uma tortura, o sofrimento é um problema para muita gente. Não aceita esta pequenez, né? As limitações, é uma pequenez física, até social, né? Não é mais o centro da família, não é? Os filhos crescem, vai ficando a síndrome do ninho vazio na sua casa, né? Uma vez eu perguntei, minha mãe tem 84 anos, né? Já está envelhecendo. Eu disse, mãe, conversando, qual é a coisa pior, não é, de ficar envelhecendo? Ela disse, bom, tem as limitações, etc. Mas uma coisa ruim é a gente falar e ninguém mais escuta, não é? Uma mãe, quando é nova, e olha que a gente escuta, mais ou menos, né? Quando a gente é criança, a mãe, ali ela fala, ela é a rainha do lar, quando não, a generala do lar, não é? Então ela fala e ali todo mundo ouve e tem que ouvir, ai se não ouvir, não é? E depois crescem, agora sua fala dos pais já não tem o mesmo peso, não é? Então não é fácil este envelhecimento. Como já a plaquinha, eu vou adiantar algumas coisas aqui. Papa Francisco, um dia desse, agora em outubro, lá num sermão diário ali na Santa Marta,
no dia 18 de outubro, ele falou sobre a pobreza. Ele falou de 3 formas de pobreza, as quais, de pequenez, não é que pobreza como pequenez, o discípulo é chamado. Tem a pobreza da riqueza, que já falamos, pobreza das perseguições e da solidão. Perseguição, aquilo que nos contraria. Então, essa pobreza das contrariedades. E aí, São João da Cruz, maravilhoso, lembra aquela história do que nós somos na vida, você tem que se sentir como se você fosse um bloco de mármore, onde Deus é o artista, que ele vem com o martelo e o formão, e ele vai dando as pancadas, tirando as lascas, os pedaços, para formar a imagem, lixa, etc. Humanamente, a gente acha que as pancadas da vida, as marteladas, é porque a pessoa não gosta, está contra mim, enfim, é olho gordo, seja lá o que for, não é? Aquilo está E São João da Cruz vai dizer que, através dessas pessoas, as pancadas da vida, isto é, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, é uma pancada dessa. Quando acontece alguma coisa que me contraria, é uma pancada dessa. Diz São João da Cruz, é Deus que está polindo e fazendo esta imagem, é Ele. Atrás desta mão que me martela está Deus. Não é fácil para a gente olhar essa mão de Deus, a gente olha só o martelo, não é? E a gente, então esta pobreza das perseguições, calúnia, diz o Papa, calúnia, fofoca, etc. E a solidão, a pobreza, solidão ele colocou entre aspas, não é? Que eu já falei aqui antes da velhice, o estar, não é? Você tem uma função, depois não tem mais, quem fica, se aposenta, aposentado, aí entra num parafuso, numa depressão, quem muda ou perde um cargo, uma posição, enfim, as perdas da vida, perdemos pessoas, perder não é fácil, quando tira de nós, não é? Esse desapego é necessário. E o Papa dá exemplo nesse sermão de São João Batista, que Jesus falou que era o maior entre os nascidos de mulher. São João Batista, ó, o grande, maior, não é? O próprio Jesus. E como terminou esse maior? Diz o Papa lá, numa prisão, sozinho no cárcere. Diz o Papa Francisco. Pense no que é um cárcere e como poderiam ser as prisões daquele tempo, lá de Herodes. Porque se as de hoje são como são, pense naquelas. Aí diz o Papa, sobre São João Batista, o maior nascido entre as mulheres, sozinho, esquecido, degolado pela fraqueza de um rei, o ódio de uma adúltera e o capricho de uma garota. Assim terminou o maior homem da história, nascido entre as mulheres. E aí ele compara isso a muitos religiosos, sacerdotes em casas de idosos, né, que se sentem sozinhos, sós, etc. Esta pobreza nossa não é só pessoal, nós vemos também ao redor de nós, há uma pobreza institucional, não é? E a vida religiosa, hoje, envelhecimento, diminuição, é difícil para nós na igreja, agora como igreja, não é? Perceber às vezes uma certa pequenez. Então os escândalos, a crise um pouco do mundo, essa crise que vivemos em todos os sentidos, uma pequenez, a família, não é? Seus problemas familiares, não é mais aquela família forte, bonita, uma pequenez que você experimenta na sua família, na vida religiosa, às vezes falta algumas coisas, essas mudanças, na igreja mesmo, e aí o nosso desejo de grandeza, não é? Às vezes uma igreja, a nossa ordem, uma igreja triunfante, grande, e mesmo a questão da santidade. Aí o Papa Francisco agora também, claro, na esteira de Santa Teresinha ali, sobre a santidade, esse documento do Papa, Santa Teresinha é a doutora mesmo, a mestra, né? Essa santidade normal, né? A santidade que como se sofreu por causa de uma má compreensão sobre a santidade, a perfeição. Nós todos, no Carmelo, não é?
um ideal, onde pareceria uma compreensão até errada da determinada determinação, como se fosse uma vontade de ferro. Se você tem vontade de ferro, uma personalidade, peraí, já é grandeza, já está querendo grandeza, não tem nada a ver mais com Santa Teresinha, com nada. Não combina com nada da Santa Madre, nem o nada da pequenez Santa Teresinha. Por um lado, a pequenez, somos um nada. Por outro, uma vontade tem que ter determinada determinação, personalidade, vontade férrea, e vai, e decide. Não é assim, né? E não é assim. Quanto sofrimento, quanta derrota, não é por uma... Não é. Aí vem o Papa Francisco, perfeitamente diz o bem possível. Faça o bem que você pode fazer. Faça o bem que você consegue fazer. Essa é a santidade, vai dizer ele, caseira. Uma santidade nossa, uma santidade, faça o bem. E aí a Santa Teresinha puro, não é? Não é abaixar, fazer uma liquidação, não é? Uma Black Friday aqui da santidade, não é? Vamos abaixar, vamos... Porque não conseguimos, vamos abaixar. Então, nem é abaixar, e nem eu querer me levantar, querer ser num poder, uma força de vontade. Nenhuma das duas coisas. Né? É aceitar a minha realidade, a verdade, e Ele, aí a graça, é Ele que nos levanta, que nos leva, que nos conduz. Há vários pontos, né, de pequenez. Aí que Santa Teresinha, como as coisas elas são do mundo pequeno, mas serve para nós, por exemplo, ela aceitava que roubassem as ideias. Eu achava bonitinho Santa Teresinha isso. No recreio, não é? Ela falou uma ideia, em reunião acontece muito, né, entre nós. Você fala uma coisa, todo mundo faz que não ouviu. A reunião continua. Depois vem uma outra pessoa lá e fala aquilo que eu falei, não é? A mesma coisa, a ideia meio trabalhar, talvez ela dá uma mudadinha, não é? Igual a comida que vem depois refeita. Vem, a mesma ideia e todo mundo, que legal, e aplaude, aceita, aprovado, e você fica ali olhando. Santa Teresinha escreve isso, que ela acontecia isso com ela, que ela era inteligente, não é? E falava, e ela diz, olha aqui a pobreza também, que roubem, né? Não sou dono, esta pobreza, também nossa pobreza intelectual, aceitar que não compreendemos tudo, não explicamos tudo, e aí na discussão sobre a fé, não é? Querer explicar, entender o inexplicável, até humanamente. Desafiaria, que não dá tempo aqui, a qualquer um vir aqui, pegar esse microfone e, em palavras, me explicar o que é o aroma do café. Os poetas aqui iriam, não é, fazer toda uma poesia, né? Me explique em palavras, né, o que é o aroma do café. Vai ser muito difícil, quase impossível. Vem aqui e me explique em palavras. Me explique o que é a cor vermelha. Explica o que é. Não falar maçã é vermelho, sangue é vermelho, não. O que é o vermelho? Não é? Vou dar uma explicação aí científica, sei lá, dos raios, da luz, do espectro, sei lá o quê, não é? Enfim, as coisas de Deus. Então, uma humildade nossa intelectual hoje é muito importante. E o Papa Francisco também vem nessa linha. Também da fama, não é? Eu dizia querer ser especial. Eu achei tão bonito, uma vez lendo em Santa Madre, ela estava no coro, rezando ofício. Ela está naquelas viagens dela, e ela chegou no Carmelo, e no ofício, e ainda se hoje muita gente acha a liturgia das horas meio complicado, não é? Imagina, lá em 1500, era bem mais complicado, e em latim ainda por cima. Bom, o fato é que Santa Madre ali, ela se perdeu no breviário, na liturgia das horas.
e não sabia, e vira a página e não achava no livro, e todo mundo rezando, e a oração correndo, né? E ela ali, e ela diz, agora o que eu faço, né? A madre, imagina, a madre, não é? Não saber mexer no livro, não é? Na oração, tinha que dar exemplo, e ela falou, disfarçar, fazer de conta que estava vendo, não ia dar certo, né? E perguntar, ela veio, vou ter que perguntar que está do lado, que era a noviça. E ele falou, mas a madre, não é? Mas logo ela fez o discernimento, olha, a pequenez, né? Falou, não, né? É ela que vai me ajudar. A realidade, né? Não estou me encontrando. Foi lá na noviça, e a noviça virou, como sempre, noviça é sempre certinha, não é? Noviça, na hora, virou as fitinhas e tá. Aí Santa Madre voltou, né? Aqui, que beleza, não é? A Santa Madre. Que humildade, que a fama, o que a noviça vai pensar? Não interessa, não é? Agora imagina a noviça, né? O orgulho da noviça depois, né? Eu ensinei a madre a rezar. E assim, tantas outras, não é? Santa Teresinha, quando numa ocasião, a noviça, alguém lá, apontou um defeito dela, de Santa Teresinha, e ela escreve, fiquei tão contente por ter desvisto a minha imperfeição. Isso é pequenez, não é? Ficar contente porque a outra pessoa viu a imperfeição. Geralmente é o contrário, né? Quando alguém vê e aponta um erro, a gente fica lá para baixo. Quando não, vai com 4 pedras na mão, né? Como é que você está falando se você é assim, assim, pior do que eu, etc., né? Santa Teresinha, fiquei contente por ter desvisto a minha imperfeição, pois alimentei o pensamento de que esta irmã me achava sem virtudes, e senti-me feliz de me ver verdadeiramente assim. Olha que coerência. Se eu reconheço minha pequenez, e a outra veio dizer que, olha, você não vale, né, você é pequena, não é? Porque a nossa humildade falsa é o contrário, né? Eu sou nada, tá? Mas chega alguém, você não vale nada, espera aí, você está me ofendendo, não é? Quer dizer, pois Santa Teresinha, olha que coerência. Quando a irmã apontou ele, ela falou, é isso mesmo, né? Que bom que ela está vendo que eu não tenho virtude, ela está vendo a minha pequenez, a minha verdade. Minha verdade, infelizmente, apareceu, mas é a verdade. E ela diz, então, sentiu feliz de me ver verdadeiramente assim, sem esse narcisismo, né? Então, perder a fama, aí Santa Madre, não se desculpar. Vem nessa linha, não é? Não se desculpar. Mas é interessante como é instintivo em nós não, né, se desculpar. Eu estou certo, não fui eu. Né? Uma vez em São Roque, era mestre dos noviços, não lembro, sei que estava lá, tinha os seminaristas lá. E aí uma hora, foi Patrício estava nesse tempo lá, de uma hora não podia entrar na cozinha, sei lá por quê, né? E por acaso, uma vez eu cheguei na cozinha, e eu sempre tinha esse dom de pegar, de chegar nos momentos que, né, que não deveria. Aí eu cheguei, entrei na cozinha, olhei o seminarista, né, olhei, ele me olhou, tomou aquele susto, e começou. Não, eu só vim buscar uma xícara, e vim... Mas eu não falei nada, eu só olhei. Eu também não precisava falar, né? Só o olhar, às vezes. Mas a primeira reação mesmo de se desculpar que não era que eu estou certo, quando não o outro. Então é preciso... Né? E isso, cuidado, irmãos e irmãs. Hoje, aí no mundo, se promove também o tal do marketing pessoal. Também tem um tal de marketing católico. Se entender bem isso, até tem razão, que se chama divulgar, não é? Mostrar, talvez, o que somos é uma coisa. Mas a palavra marketing mesmo, não é? Um marketing pessoal, uma promoção de si, né? Fazer... Não, aí Santa Madre, Nosso Santo, deixa que Deus, né? Ele vai mostrar. Mostra o que você é. E o resto é o que você é. Oferecer o que você é, mesmo aos vazios. É Ele que vai... fazer, e aí sim, o que Ele quiser, como,
pode ir para cima, para baixo, aí depende do lado, não é? Às vezes a vida vai como caranguejo, vai caminhando do lado. Não tem, às vezes Deus vai para cima, talvez para baixo, é Ele, não é? E aí é deixar-se realmente conduzir pelo Senhor. A pequenez do tempo, não é? A paciência histórica. As coisas não mudam rapidamente. Essa paciência consigo, que não muda, queria mudar, a coisa é demorada. Com a família, aquilo não muda, é demorado. Essa paciência histórica com o tempo. Né? O nosso mundo, que demora. Né? E é demorado, é a hora de Deus. E eu não vou ver? Provavelmente não. Olha que pobreza nossa, né? Muitas coisas não veremos o resultado, não veremos o final. E como que fica? Problema nenhum, lá no céu. O céu, né? Lá tudo será claro, perfeito e para sempre. Bom, a plaquinha aqui já, olha, de tempo esgotado, infelizmente, teria ainda muitas outras coisas, mas eu vou terminar, já que a placa ali levantou. Primeiro com uma oração nessa linha, não é? Composta por Dom José Tolentino Mendonça. Agora virou bispo, ele pregou para o Papa no passado, agora ele é bispo, é um português. Muito, muito bons os livros dele. Quem puder ler, as Paulinas publicam. José Tolentino Mendonça. É Deus falando, a oração aqui é o contrário, tá? Em vez de a gente falar com Deus, Deus que está nos falando. Ama-me como tu és, a cada instante e na posição em que te encontras, no fervor ou na secura, na fidelidade ou na infidelidade. Se primeiro tu esperas tornar-te perfeito, para só então começares a me amar, não me amarás nunca. Eu só não te permito uma coisa, que não me ames. Ama-me tal como és. Eu quero o teu coração esfarrapado, o teu olhar indigente, as tuas mãos vazias e pobres. Eu te amo até o fundo da tua fraqueza. Eu amo o amor dos pobres. Eu quero ver crescer no fundo da tua miséria o amor, e só o amor. Se para me amar tu esperas primeiro ser perfeito, nunca me amarás. Ama-me como és. Amém. Muito obrigado.